O meu contexto pessoal de formação, em termos de gênero, de sexualidade, ele vai se dar primeiro eu penso muito na minha comunidade de origem. Eu cresci em Brasília, eu sou de Brasília, e principalmente numa coisa meio itinerante entre, né, minha casa, que era na Ceilândia, né, no setor da Ceilândia, e todo o Distrito Federal, na verdade, né, Brasília é a área urbana do DF. Para mim, tem controvérsias lá, mas rodei muito entre Ceilândia, Taguatinga e o Plano Piloto, onde ficava a casa da minha avó. Eu estudava em Taguatinga, né? E quando eu estava um pouco mais de idade, no começo estudei em Ceilândia e depois eu sempre ia na casa da minha avó no Plano Piloto. E a minha construção de gênero, primeiro, é muito pautada pela convivência com a minha família, principalmente com minha mãe, com a minha família materna, que é uma família bem matriarcal, uma família mineira, e que foi muito importante até quando eu fui avaliar depois, mais para frente da minha vida, junto com algumas tias, algumas questões da minha formação que foram relevantes. Principalmente assim, era engraçado porque quando eu me reconheci como mulher trans, e aí eu fui falar com uma das minhas tias, no caso minha tia Meire, sobre isso, que era uma tia que eu confiava muito. Minha mãe já tinha falecido faz tempo. E aí ela falou que para a família era muito normal, porque na verdade desde que eu tinha 6 anos, eles já tinham essa experiência de me perceber de uma forma bem afeminada, né? E aí na época entendia que poderia ser um menino gay, né? E que isso já era calmo na família. Tanto é que, né, enquanto eu ainda me apresentava como gay, isso nunca foi nenhuma questão na minha família, nenhum drama. E foi muito legal quando eu tive a transição mais, né, com 29 anos, porque com minha família foi super, super calmo, então já era um processo, né, que já estava construído de décadas, na verdade, foi só eu me encontrar nesse caminho, né. Quando eu era com amigos eu tive mais problema nessa transição, com alguns amigos, principalmente com os gays, tive muito problema. E com o colega de trabalho foi extraordinário, inclusive foi até interessante porque eles me ajudaram na transição com roupas, né, com apetrechos, com certas coisas que foram importantes, né? E na minha construção como criança, eu sempre busquei me informar muito, né? Eu tinha uma biblioteca em casa e tinha na escola onde minha mãe dava aula, ela era professora, então eu tinha acesso a muitos livros sobre sexualidade, né? Principalmente sexualidade. Gênero também, mas nem tanto. Eu fui discutir mais gênero dentro da universidade e dentro da psicologia, que é o meu curso. E aí minha formação foi muito essa, né? Eu comecei, minha vida sexual foi com 13 anos, eu comecei minha vida sexual, né? Então, assim, foi bem intensa e desde então eu tive uma experiência muito grande. Eu até fico muito preocupada, assustada, assim, com essa experiência que eu tive, porque eu fui muito autônoma e não dividia muito com meus pais, apesar deles serem muito calmos com essas questões, eu não dividia com eles. Então é uma coisa mais uma leitura psicanalítica, assim, porque que não dividia tanto algumas questões, né? Eu ia em lugares que assim, hoje olhando eu ficaria muito preocupada né, de um adolescente de menos de 18 anos para alguns lugares assim muito, muito perigosos. Eu, hoje adulta, eu ficaria, se tivesse um filho, eu diria, toma cuidado, né? Mas era um contexto de Brasília também, né, dos anos 90, eu acho que tinha outra realidade, não era uma cidade grande como Rio, São Paulo, né? Brasília é uma coisa meio semi-urbana. Mas foi essa minha construção, né? E principalmente na escola eu tive muitos problemas no ensino fundamental porque eu me apresentava, né? Eu dizia que eu gostava de ficar com meninos desde que, assim, no começo do ensino fundamental, sem nenhum problema, e isso era forte na escola, porque chocava os colegas e os professores. Eles se eximiam de me proteger de qualquer situação com crianças, né? E contra adolescentes, com meninos principalmente, né? Que tinham esses problemas de eu chegar a ser perseguida, né? De bullying. Eu sofri muito bullying no ensino fundamental, na escola, então foi uma experiência péssima. Eu estudava numa escola de freiras que elas se eximiam de intervir quando os meninos me perseguiam, porque eles sabiam, né, que eu era bem assumida quanto à minha sexualidade. Bem, no ensino médio foi bem mais calmo e na universidade vivi plenamente, né, minha
minha sexualidade, que na verdade eu já vivia, mas com mais autonomia, né? Então, assim, minha construção nesse primeiro momento de sexualidade foi nesse sentido, mas ainda não me identificando plenamente como eu era em termos de gênero, que mais com próxima dos 29 anos que eu fui nesse caminho de me reconhecer como mulher e construir essa minha mulheridade como mulher trans, me encontrar num lugar mais seguro, não só em termos de sexualidade, para mim sempre foi calmo, sempre senti atração por homens, mas me localizar em termos de gênero, quem eu era como mulher, no caso. Eu comecei minha militância em si na universidade. E eu tinha, claro, reflexões, discussões, como eu tinha muita leitura, mas não é diferente quando você militância, eu digo assim, minha experiência é especial, porque não é só uma leitura, que eu acho que acontece muito hoje com esses novíssimos militantes, como eu digo. Tem muita leitura, mas não tem a rede, não tem um contato. É diferente da gente naquela época. Então a gente tinha a oportunidade de interação e militância exatamente seria esse sentido de conhecer as pessoas que estão militando e militar junto, né, na rede, na ação coletiva. Que hoje, para quem está nesses novíssimos movimentos, os eutivistas, como eu digo, eles são super produtivos em termos de produção de conhecimento, né, e até de algumas práticas, mas sempre tem esse dilema sobre como fica a ação coletiva, né, a construção de política pública. Mas é outra questão. Então, eu tinha essa reflexão e na universidade, em 1997, que inclusive coincidiu que foi o ano que minha mãe morreu, eu teve uma mostra de filmes do Grupo Estruturação lá na UNB, na Universidade de Brasília, que foi onde eu me formei. Então, eu estava na graduação no começo, e aí eu soube dessa mostra e fui assistir. Fiquei muito interessada pelo trabalho de estruturação, coincidiu na época do Dia do Orgulho LGBT. Na época, eu nem me lembro qual era a sigla, tá? Mas era Dia do Orgulho. Então, aí eu conheci o Estruturação, comecei a ficar junto com o pessoal, ir nas reuniões, foi muito legal, porque ampliou minha rede de contatos. Eu acho que ali eu formei mais amigos mesmo. Eu digo assim, que encontrar pessoas que viviam questões parecidas comigo, né, e outras que não eram parecidas, mas que eram muito interessantes, essa realidade do encontro foi muito bom para mim como pessoa, principalmente, de encontrar amigos, formar, né, pessoas com as quais eu convivo até hoje. Às vezes pessoas que eu conheci na escola antes eu não convivo, né, ou mesmo na minha rua, mas da época do começo da estruturação, pessoas que eu conheço até hoje foram muito importantes, né? Logo assim, eu me envolvi na estrutura mesmo da organização, né, da estruturação, né? Tive a experiência de estar como secretária. Então, em 1997, eu entrei na estruturação, efetivamente, e comecei a participar das reuniões, dos encontros. Era um grupo que eu diria que na época era mais de encontros de relações sociais. Daí, a entrar na estrutura, eu diria que entre 98 ou 99, eu entrei na gestão em que eu era secretária, e aí houve uma questão com o nosso presidente na época, o Enildo, deu um branco, que o nosso presidente na época, ele não continuou, e assim, pela lógica, como o vice não assumiria, eu assumi, tá? E aí foi bem, bem complexa a questão, porque tinha questões internas de como que ia ser essa transição, né? E foi um momento pesado para mim, como pessoa, como gestora, como militante, mas muito instrutivo também. Mas, de qualquer forma, eu assumi a presidência do Estruturação no ano 2000, né? Em função dessa surpresa que foi a saída do presidente na época, por questões pessoais, né? E foi bem interessante, foi uma experiência intensa para mim, de entender jogos de militância, os contatos já tinha algum contato com militantes do Brasil, né, mas nada muito tão estrutural, intenso, principalmente o pessoal, me lembro muito do pessoal de Goiânia, do Léo, né, na época até, eu acho que nessa época, para depois, tive mais contato com o Luiz Motti, acho que contigo também, me lembro de encontrar contigo, principalmente, né, com o Cláudio Nascimento, né, na Esplanada, né, que eu também estava articulando já minha militância com o movimento negro. Tipo, eu conversava muito com o Dr. Ivaí Augusto, que era assessor especial
da Secretaria de Direitos Humanos, né? Já tinha minhas articulações em diferentes movimentos. Em 2000 também, na época da Conferência de Durban, eu já estava indo, né? Fui inclusive para São Paulo representando o Toivaí numa discussão sobre a área de cultura, para as discussões de Durban sobre ações afirmativas. Né? Então, eu já estava nessa articulação de movimento LGBT, movimento negro, e terminou minha gestão no Estruturação, não quis continuar, e fundei a Ações Cidadãs e Orientação Sexual, a ACOS, né, com uns colegas, e a gente fez com foco mais em pesquisa, e eu digo assim, foi muita sorte, nós começamos já com uma pesquisa com financiamento da Dade Human Rights Foundation, né, dos Estados Unidos, e que a gente fez uma pesquisa sobre violência contra a população LGBT no Distrito Federal e em torno. Foi muito legal. E eu ainda estava, né, e foi uma coisa fantástica, porque eu estava terminando a graduação e já fazendo essa pesquisa. Foi publicada em alguns lugares diferentes, mas principalmente num dos livros, um dos relatórios do GGB, do Grupo Gay da Bahia, sobre violência. Daí eu assumi posteriormente o Fórum de Entidades LGBT do Distrito Federal em torno, que nós criamos para tentar agregar diferentes associações. No período que eu comecei a minha transição, eu me afastei desse movimento mais orgânico de militância, terminou minha gestão no fórum. A ACOS eu comecei, como todo mundo se afastou depois, não tinha mais trabalho efetivo, comecei um processo para encerrar a ONG, porque eu senti que não tinha mais essa articulação coletiva, e me foquei no começo da minha transição. E quando eu falo sobre transição, o que eu quero dizer? Que eu estou me referindo à minha identidade de gênero, né? Essa transição que é de deixar de me construir, ser vista socialmente como um homem gay, né? Para passar a ser vista um homem cis gay, como a gente usa hoje o termo cis, né? Para quem não é trans, para uma mulher trans heterossexual. Então, como é que foi esse processo? Que foi muito rico até em termos como a militância me auxiliou. Eu passei a ter muito contato com várias travestis, com mulheres trans na militância, e identifiquei que ali, né, eu me reconhecia como pessoa ali em primeiro lugar, e posteriormente me reconhecer como mulher. Encontrei o meu lugar ali pleno, né? E é uma coisa que eu sempre digo, como gay, eu me encontrava em termos da minha sexualidade, mas não da minha identidade. Então, conhecendo a militância, acho que foi muito importante, que eu sempre digo de várias militantes, principalmente Keila Simpson, Fernanda Benvenuti, que foram que eu conheci na militância, né, e outras que ao longo da vida eu fui conhecendo, Beth Fernandes, né, que referências para mim, eu pude me localizar. E aí eu resolvi fazer minha transição, que é começar publicamente, né, corporalmente me identificar como mulher. Tá? Então foi em torno dos 29 anos que eu comecei, né, a me vestir, a utilizar hormônios, né, fazer algumas intervenções no meu corpo para me adaptar a essa imagem minha que eu queria que fosse pública como mulher. Né? Então foi me encontrar, que eu digo sempre, a transição não é, como as pessoas às vezes acham, a gente nos mudarmos para fora, porque as pessoas veem. É muito mais uma mudança para dentro, para a gente entrar dentro da gente, se conhecer, e o que as pessoas veem por fora é simplesmente a exposição de quem a gente é. Então foi nesse período que começou e que eu me foquei mais no trabalho, já estava no mestrado, né? Estava no meu mestrado, terminando meu mestrado, na verdade, e começando o doutorado, e focando no meu trabalho nesse meu momento de cuidado comigo mesma. Na época da militância do Estruturação, da ACOS principalmente vai começar uma pauta muito importante na época do Estruturação, que seguiu para a ACOS, para o Fórum, e que se concluiu recentemente. Você vê, uma coisa de décadas. Eu digo que a principal pauta era a questão da Lei 2.639 de 2000, que foi uma batalha nossa muito importante, que era uma lei para penalizar a homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, como a gente fala hoje, né? Na época, discriminação contra pessoas LGBTs, como a gente falava na lei. Não sei se eu acho que mudou hoje no termo.
Então foi uma luta muito bonita do Distrito Federal, né? Uma luta, quando eu falo Brasília, eu estou me referindo ao Distrito Federal, né? Porque tem diferentes visões sobre Brasília e, como eu disse, eu entendo Brasília como área urbana. Então, Distrito Federal foi uma luta linda do movimento LGBT, né? Numa região que, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele tem proporcionalmente a maior população evangélica do Brasil. Não que por ser evangélica será, né, reacionária, mas existe um grupo de poder dentro do neopentecostalismo que tem essa lógica. Então lá é a segunda. Tanto que nós temos o Dia do Evangélico, que é um feriado em Brasília. Então foi uma luta muito bonita de reflexão sobre o direito, e em 2000 foi aprovada essa lei, que foi de iniciativa da deputada Maria José Maninha. E foi foi a Lei 2615 de 2000, que foi de iniciativa de autoria da deputada Maria José Maninha. Foi uma articulação belíssima dos movimentos vários, que Brasília também tem várias entidades, e que conseguiu ser aprovada. A questão é que houve um gap da regulamentação. Ela deveria ter sido regulamentada até 6 meses depois da aprovação, e não foi. Então, outra pauta que surgiu foi o caminho da regulamentação ao longo desses anos. Nesse processo, nós tivemos alguns momentos importantes, que foram o surgimento das entidades lésbicas, né, do Distrito Federal, principalmente Liga Brasileira de Lésbicas, Sapataria. Como é Brasília, tem muita articulação com a entidade federal, né? Então, a articulação da ANAV Trans, da primeira associação de ação mais política, pública, né? Tinha outras entidades de apoio e grupos mesmo de apoio a pessoas trans lá, principalmente para as travestis, para as mulheres trans, mas a ANAV Trans vai surgir como a primeira, e aí, principalmente pela iniciativa da Cici Kelly, que hoje mora em Belo Horizonte. Então, nós tivemos essas articulações de entidades nesse período, principalmente para essa pauta, e depois a gente também encampou juntamente, no nível federal, a luta pelo casamento civil igualitário, né, como falava na época. Então, a articulação em Brasília sempre é em termos locais e em termos federais. É difícil dissociar, que lá para a gente em Brasília tem muito essa força. Mas eu diria que a principal pauta foi, ao longo desses anos, a regulamentação da lei contra a discriminação, e que recentemente foi regulamentada. Inclusive foi interessante porque tinha termos, formas de se referir que nós não usávamos na época, e que, como a discussão sobre gênero e sexualidade evoluiu muito rápido, e evoluiu nos últimos tempos, e foram incluídas, né? Inclusive, que eu falei de transfobia não constava, e aí foi explicitado isso na regulamentação. Tá? Então, eu diria que essa é uma grande pauta que houve ali. E também no sentido do diálogo, eu digo que hoje, o que eu vejo? Principalmente a militância trans, que é jovem lá em Brasília, ela é muito boa. Ela teve um momento que eu acho que foi crítico, que foi o curso de formação proposto pela ONU, né? Eu acho que foi do programa Livros Iguais, que fez um curso especificamente para jovens trans, né? Para meninas trans, que empoderou demais esses jovens. Eles são extremamente capazes, inclusive porque o curso é de formação política, ele foi de formação política, não só em termos de transferência de conteúdo, mas de mentoria, que eu acho que foi a parte mais importante. Eles tiveram orientações de pessoas muito capacitadas, né, com larga experiência, não só em militância, mas principalmente no espaço público. Tipo, eu acho que embaixadores, por exemplo. E que foi fundamental para esse trabalho que eles fazem hoje, principalmente a UTRA, que é a União Libertária de Travestis Mulheres Trans, né, uma entidade feminista de jovens, tem feito trabalhos muito bons, principalmente na academia, né, na universidade, e nessa produção cultural fizeram vídeos sobre a campanha contra a patologização das identidades trans, né, a campanha internacional. Então, do que eu vejo hoje, a militância mais potente e visível lá em Brasília é a jovem, principalmente militância jovem trans, que tem feito um trabalho belíssimo. Primeiramente, por ser negra, né, então não tem como não fazer várias interseções. E, né, negra, vivenciar a minha negritude sempre foi uma questão fundamental, né, principalmente dentro do movimento LGBT.
que por várias questões ainda é muito racista, né? Ainda é muito machista, inclusive principalmente porque tem essa questão tanto masculinista de que em geral está na frente são os homens homossexuais. Então essa pauta da negritude gay, por exemplo, na época eu acho que até escrevi um artigo, que eu não sei nem onde é que está, ele falava muito dessa questão que hoje os jovens falam bastante, né? E como é que essa experiência dentro de um campo que estereotipa também quem é a população aí dentro, e geralmente esse estereótipo é branco, como qualquer discussão, e eu digo assim, discussão que o feminismo negro trouxe, é fundamental trazer essa interseção de gênero, raça, classe, orientação sexual, né, tudo, porque essa é a realidade. Nós aqui classificamos e dividimos para funções de entendimento e muitas vezes para estereotipar e para nos compreender, que é um dilema que os novos movimentos sociais têm e vão ter que lidar, que são os movimentos onde a gente surgiu, os movimentos de base identitária, que são diferentes dos velhos movimentos, né, que eram associativistas, cooperativistas, não focavam tanto na questão de identidade, mas de classe. E que os novos vão trazer esse olhar identitário das mulheres, LGBT, né, negros, que até um certo ponto, um momento, no começo da discussão, parecia bem certinho nas caixinhas e que depois, até com os novíssimos movimentos, vai mostrar que, na realidade, as mulheres são LGBT, são negras, e também os homens têm que estar envolvidos, os homens cis, hétero, né, brancos, né, têm que estar envolvidos nessas discussões com os movimentos indígenas. Então, é um dilema de hoje, né, e que os novos movimentos sociais têm que enfrentar. É uma discussão que eu já fazia, né, por questão de vivência e de entendimento, de reflexão também dessa pauta que eu digo que é feminista, que é fundamental para a gente, de fato, não fazer apagamentos como tem ocorrido muito, principalmente das vidas de muitos militantes que foram muitas vezes esquecidos ou não foram tão ouvidos por serem negros. Eu digo que, por exemplo, você, Cláudio Nascimento, é um que conseguiu muito mais visibilidade, é uma ave rara aí de ter conseguido por ser negro. Eu acho que houve muita luta e, felizmente, muito empoderamento para você continuar sendo visível mesmo nesse espaço de uma estética branca, né, e de uma ideologia de branquitude. Então, essa interseção sempre presente. Eu, na época, como eu sempre também tive ligada à academia, à universidade, minha trajetória, até o momento, por exemplo, que eu estava no mestrado, que eu saí mais efetivamente da militância e LGBT especificamente, né, continuei, claro, pensando, refletindo, produzindo, né, até escrevendo, publicando artigos, mas não ligada diretamente, frequentemente, a uma entidade. Dentro da universidade, eu entrei no coletivo Enegrecer e comecei a trabalhar na Universidade de Brasília, na implementação do sistema de cotas para negras e negros, que eu acho que foi uma grande militância importante, assim, marcou muito a minha vida, marcou, acho que historicamente, a instituição. Eu já era psicóloga da UNB e fazia o mestrado. Inclusive, o meu mestrado foi sobre trabalho escravo no Brasil contemporâneo e tem interseções, né, questões raciais, pensando historicamente no mundo de hoje, né, na conjuntura. E, ao mesmo tempo, eu assumi junto ao vice-reitor na época, depois reitor, o Timothy Mulholland, a assessoria de diversidade e apoio aos cotistas, que aí eu busquei fazer um trabalho integrando as questões étnico-raciais, mas lembrando das diferentes dimensões de diversidade. Por isso a ideia de uma assessoria de diversidade, não só de apoio aos cotistas. Comecei aí a proposta de criação do Centro de Convivência Negra, em função da política da instituição, mas olhar a minha atuação no Centro de Convivência Negra, nós sempre tivemos articulação com todos os movimentos que procuravam aquele espaço, principalmente com o movimento LGBT, com os estudantes, na época da instituição, que tinham coletivos LGBT. Então, essa articulação faz parte da minha forma de pensar desde a graduação, da minha experiência de vida, né, como gestora de diversidade, que eu entendo como pessoa, como profissional, como pensadora, que a questão da diversidade a gente não consegue trabalhar efetivamente uma dimensão se não trabalhar a outra. Então é um desafio mesmo, dá trabalho, pensar as diferentes dimensões do racismo, né, da homofobia, da lesbofobia, bifobia, que tem me interessado muito discutir bifobia, transfobia, né, machismo, sexismo, porque está tudo entrelaçado. Isso é parte da vida, da reflexão teórica mesmo e militante, e que sempre foi minha pauta. Eu acho que não dá para dissociar, está tudo misturado.
Bem, minha trajetória como acadêmica negra, trans, né? Então, eu até queria comentar, lembrei que foi importante. Quando eu saí da gestão de estruturação, o Mote me convidou para participar de uma associação que a gente criou, que era mais de internet, de acadêmicos de GLS. Eu me lembro até dessa sigla. Então, eu fui secretária também disso. Foi um trabalho até interessante que a gente fez e tal na internet. Eu gostei muito primeiro dessa abertura deles, de eu continuar tendo uma articulação enquanto não era criada a ACOS, e tá tendo alguma ligação com coletivos. Na época a gente valorizava muito, hoje não tem muita essa preocupação. Basta ter nossa página no Face, já é suficiente. Mas, assim, eu digo que às vezes é uma visão, eu que estou digo que sou dessa geração de transição, acho que tem vários caminhos. A gente acha engraçado, mas eu acho que as possibilidades são construídas. E, bem, como mulher negra trans na academia, o que acontece? Eu digo sempre, que eu me pergunto muito isso, né? Como é que é a questão da discriminação. Eu digo que começou, por exemplo, pelo fato de que eu diria assim, se eu fosse um homem cis branco ou uma mulher cis branca, ou até mesmo uma mulher trans branca, eu não teria sofrido tantos empecilhos em seleções docentes como eu sofri. Acho que o primeiro momento foi a seleção docente. Eu fiz muitos concursos como professora. E, assim, eu já tinha produção acadêmica desde o começo da graduação, desde o final da graduação e o começo do mestrado. Artigos, participação em eventos, meu currículo já era considerável. Mas o fato de e eu comecei a dar aula numa instituição privada, né, em instituições privadas, terminando ainda o mestrado, que a gente já dá aula também como estágio supervisionado na universidade, mas, na verdade, terminando o mestrado, não, no meio do doutorado, tá? Terminando o mestrado, eu já dava aula, mas eu não tinha transicionado ainda. No meio do doutorado é que eu comecei a transicionar de fato, visivelmente. Na instituição privada não tive nenhum problema, tanto que eu entrei já como uma mulher trans, negra, isso já era conhecido. E aí a questão foi nos concursos públicos. Tá? Enfrentei muitas estratégias de exclusão, seja principalmente nas entrevistas, ou formas de avaliar a prova escrita. Eu digo que, com certeza, eu não tenho dúvida, era porque eu sou uma mulher trans negra. E aconteceu até, por exemplo, de um concurso, é bem sintomático, só para dar um exemplo. Em um dos concursos, eu não passei numa prova em que a bibliografia era um livro que eu escrevi. Que eu tenho 2 capítulos nesse livro de psicologia social. E na redação sobre isso, eu não fui aprovada, eu até questionei, eu voltei e falei com a banca sobre questões que elas avaliaram de forma negativa. E depois, um outro evento que foi bem sintomático, foi que eu fui, e aí mistura também com a minha atuação como profissional e militante, a seleção eu escrevi inclusive um artigo sobre isso, quem procura vai ver, o artigo está lá, que foi para um concurso para uma cadeira sobre gênero e raça, para um curso focado em feminismo, que inclusive minha orientadora de doutorado falou, a vaga é sua, essas coisas de academia, né? E aí eu fiz, e uma das integrantes da banca, ela questionou o que é que eu sabia sobre a experiência de vida das mulheres trans negras, num tom como se ela é pesquisadora das relações raciais, como se ela soubesse mais do que eu, tá? E foi muito crítica, porque tinha várias questões políticas envolvidas. Ela acompanhou minha experiência como gestora do sistema de cotas para negras e negros da UNB, então tinha questões que não eram a ver comigo diretamente, mas com a política da instituição na época, que ela confundiu comigo. E nessa, inclusive, foi interessante, porque as outras integrantes da banca perceberam, e aí a conclusão foi que foi cancelado o concurso, ninguém conseguiu ter nota mínima. Mas isso é outra história. Então é só um sintoma. Quando eu passei, por exemplo, eu já era de universidade, mas quando eu passei para o concurso docente aqui no Instituto Federal do Rio de Janeiro, eu digo assim, que agora com relação aos colegas, o meu campus tem uma experiência excelente,
tá? Não tenho, pelo menos visivelmente, na minha experiência como docente, como colega, não vejo muita discriminação explícita, né? Eu diria que sim, que talvez sejam coisas de filigrana. Pode ser que aconteça de algum evento que alguém faça e não me chama, mas geralmente os que eu conheço me chamam. O que eu sinto é mais com relação à minha produção, que é isso que eu sempre digo. Como se eu não fosse uma mulher trans negra, eu tenho certeza que o que eu publico, o que eu escrevo, seria muito mais conhecido e referenciado do que é. Porque, inclusive, é muito comum ver, eu conheço o que eu escrevo, coisas que eu escrevi sendo reproduzidas em outros meios de uma forma ou de outra, manuais, né? Principalmente do Orientações sobre Identidade de Gênero, é muito comum ver, e não bota referência. Eu sei que tem que atualizar muita coisa, né? De 2014 para cá, essa discussão de gênero evolui enormemente, mas não referencia outras coisas que não são lidas. Por exemplo, eu sou mais lida hoje, e aí o estereótipo, né, da dimensão trans, ainda que é muito desumanizada, as pessoas se referenciam muito coisas que eu escrevo a partir da realidade como mulher trans, do que eu pesquisei sobre transgeneridade, que é muito pouco comparado com o que eu já produzi sobre trabalho escravo, por exemplo, que aí é uma questão mais do campo, psicologia. Eu sou a única psicóloga que pesquisou sobre trabalho escravo no Brasil hoje, então isso também tem um problema da psicologia que não é tanto meu. E minhas pesquisas sobre psicologia das massas, sobre atração e repulsa interpessoal, sobre estereótipo e preconceito, isso é bem menos conhecido, sobre relações étnico-raciais, a experiência da ação afirmativa na UNB, sobre gestão da diversidade é bem menos conhecido. Mas, e talvez tenha a ver com isso, associada à questão não só da pouca leitura, né, que as pessoas fazem, mas desse estereótipo, de focar mais na minha produção recente ou na minha produção que se foca na minha identidade como mulher trans e não ver outras dimensões que eu tenho trabalhado para além da dimensão da identidade de gênero. E aí eu me firmo como acadêmica, né, profissionalmente, como professora, como pesquisadora e então como professora, eu já não tinha uma ligação orgânica, digamos assim, com o movimento social, não estava ligada a uma entidade especificamente. Eu acho que é bom também para a gente poder, como intelectual na academia, não intelectual na militância, estar pensando desse lugar para dialogar com a militância, com o movimento social. Acho que é muito bom porque eu digo sempre, o meu papel nesse momento, eu não estou ligada a nenhuma entidade de movimento social. Minha ligação institucional é com o Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, com a instituição de ensino, e no momento politicamente, partidariamente com o Partido Verde. Agora, recentemente, eu assumi a recém-criada Associação Brasileira para a Saúde Trans, Travesti e Intersex, que é um braço da WPF, da Associação Internacional de Saúde Trans. Então, essas são hoje minhas ligações. E a minha pesquisa basicamente, né, resumindo tudo, o foco é identidade social e movimentos sociais. Tá? Então, e nisso entra as ramificações, questões de trabalho, de gestão da diversidade, com foco mais em gênero, cor, raça e orientação sexual. E ultimamente mais em gênero, porque eu tenho focado mais nas discussões sobre feminismo trans, sobre movimento trans, violência contra a população trans. Então, eu acho até interessante quando as pessoas colocam assim, é militante transfeminista. Eu nem sei se eu me colocaria dessa forma, eu sempre digo. Eu sou assim, uma ativista intelectual, porque o meu ativismo dá pelo que eu escrevo, que eu produzo. Né? Ultimamente eu tenho me envolvido mais com atividades públicas, né? Com atividades de movimento, não com palestras e atividade acadêmica, mas mais com atividades públicas até ligadas a partidos, a apoio a outras entidades. Mas até então eu diria que o meu ativismo é intelectual no sentido da produção intelectual, como seria de outros intelectuais, que eu considero que intelectuais a gente tem no movimento, tem nas ruas, tem em vários cantos. Se for um trabalho intelectual, que é um trabalho de pensar com calma as coisas que às vezes no movimento social a gente tem que correr e fazer as coisas ao invés de ficar pensando sobre elas. O que é ruim a médio e longo prazo, porque a gente se perde um pouco na nossa prática e na mudança de estratégias, quando precisa mudar a estratégia. Mas então o meu trabalho tem sido esse, de refletir sobre agendas de movimento, algo que, por exemplo, vou dar um exemplo, me chamou a atenção. Recentemente
foi divulgado que no mês de agosto que o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele não colocou na agenda dele a discussão sobre o direito à retificação do registro civil de pessoas trans. E na internet que isso foi dito, é transfobia do STF e tal. E o que eu falo? Não, vamos analisar. O movimento tem que pautar. Eu entendo que faltou advocacy. Pela minha experiência, inclusive, que a gente teve, né, daquela época de anos 2000, né, até na época da pauta do casamento civil igualitário, era toda semana. As pessoas estavam lá no STF, inclusive estavam no Congresso, depois no STF, para discutir com o ministro, com a assessoria sobre as questões. E nesse momento, hoje, né, que a gente vive esse belíssimo, né, fortalecimento do movimento trans, especificamente trans, essa visibilidade positiva, ainda acho que falta essa noção do advocacy, da necessidade de focar na pauta, que é a da retificação do registro civil, que eu entendo que é mais relevante estrategicamente do que a política do nome social, por várias questões, que a política de nome social é importante, mas é preciso um foco na retificação do registro civil, porque a política do nome social só existe porque não houve legislação, regulamentação do direito à identidade das pessoas trans. Então eu disse isso, eu até comentei na internet, a minha análise é que não dá para culpar o STF de transfóbico. Eu acho que faltou uma articulação, um foco não só de militância trans, mas também das entidades nacionais que podem fortalecer as entidades trans, que demandam esse apoio, né, como também de várias pessoas que deveriam ter tido esse foco e esse advocacy. Então não dá para culpar só a entidade, o outro, né, o bode expiatório. Acho que faltou essa articulação. Então, nesse sentido, eu acho que eu hoje estou muito, né, de pensar, de refletir junto com o movimento, mais do que agir. Né? E agir quando necessário, isso acontece muito na minha vida, quando minha vida ativista, né, militante, quando os outros não se envolvem ou não se engajam, eu tenho muitas coisas de ser pioneira, né? Fui a primeira assessora de diversidade, depois cotistas, né? Principalmente no contexto da primeira Conferência Nacional LGBT, a representação de Brasília, do DF, foi um momento bem complexo. Inclusive, eu acho que eu agi de forma bem... o meu foco era fazer aquela conferência acontecer, a conferência distrital. Então, eu acho que eu agi de forma muito mais incisiva e menos dialogada do que poderia ter sido, mas acho que foi uma coisa do momento. Eu conversei muito com o Perli Cipriano na época sobre isso. Eu quase não fui na conferência distrital. Eu ajudei a articular para acontecer e quase não ia. Eu só fui porque realmente estava muito chateada com a forma como determinados grupos reagiram, a forma como eu encaminhei a questão para que se realizasse. Foi lida de uma forma que eu não esperava, que é natural, foi muito agressiva, e eu quase não fui. Isso eu acho que é importante marcar. Foi conversar por telefone com o Perli Cipriano para me dizer que eu tinha que participar dessa construção que eu tinha me envolvido. Então, nesse sentido, eu me vejo muito como pioneira, né? E uma coisa, não sei se do destino, da minha prática, de começar coisas para ver se as pessoas levam para frente. Quando eu falo em ativismo, né, e quando eu falo em intelectualidade, é num sentido às vezes diferente que o senso comum traz. O senso comum estereotipou inclusive o conceito de ativismo e de intelectualidade. Estereotipou ativismo como só aquilo que tem na militância e intelectualidade como só aquilo que tem na academia. E eu estou dizendo que as duas coisas são misturadas. Desde que a gente faça de fato ativismo, né, e desde que faça de fato um trabalho intelectual, porque a gente pode, não só pelo fato de estar na academia, militante, ativista necessariamente, a gente pode na academia fazer um trabalho ativista, que é o que eu faço, ou estar na militância e fazer um trabalho intelectual. São estereótipos de cada campo, pegou como si um conceito, pegou o conceito para si. Então, eu estou tanto na política partidária, né, eu estava na Rede de Sustentabilidade, inclusive na fundação, né, foi uma mulher trans na fundação Rede Brasil Sustentável, porque cada partido tem que ter uma fundação, no Conselho Curador. E agora sou secretária de Mulheres do Partido Verde. Acho que essa militância é fundamental para a gente como inclusão e espaço de participação, principalmente por estar num espaço de mulheres. Né? Acho que isso é ativismo, principalmente por não estar num espaço que seria estereotipado como LGBT. Eu sou de mulheres, quaisquer mulheres.
E dentro da Abracit, da Associação Brasileira, a gente sempre ressalta que ela trabalha essa interseção. Ela não é uma militância no sentido de movimento social, ela não é acadêmica, no sentido puramente acadêmico. Ela junta isso e é profissional, é uma entidade profissional. A gente tem que construir os padrões de cuidado de saúde da população trans, travesti e intersexo no Brasil, considerando que no Brasil tem a particularidade da construção identitária das travestis, que a gente engloba, entende dentro do construto geral de transgeneridade, tá, teoricamente, mas que respeita o posicionamento de algumas travestis de se destacarem e se colocarem como tais. Tá? Então, a gente tem que construir esse padrão de cuidado, articulando com a academia, articulando com o movimento social, mas não deixando se prendendo a cada um, porque o nosso foco é profissional. Construir esses padrões de cuidado e fazer a campanha pela despatologização das identidades trans, inserir as questões de saúde intersexo na pauta e articulando com a educação pública gratuita de qualidade, né, e todas essas ações que são relevantes para a saúde da população e que não são relacionadas só ao serviço de saúde, tem a ver com educação, tem a ver com mercado de trabalho, e que tem que ser multiprofissional. Não é à toa que na presidência estou eu, que sou psicóloga de formação, professora universitária, e uma farmacêutica. Nós temos uma co-direção, são 2 presidentas. A Alicia Krieger, que é minha presidenta também, nós temos 2 presidentas, que é farmacêutica e trabalha no Ministério da Saúde. Enquanto a gente vai conversando, eu vou lembrando de muitas coisas. Eu lembrei, por exemplo, de uma outra interseção, a Academia e Militância, que foi muito importante para mim, que foi no mestrado, quando eu fiz a disciplina Psicologia do Treinamento. E a gente tinha que fazer um perfil profissional, né, de atividades de alguma profissão e como fazer um curso para essa profissão. E lá de Brasília eu resolvi fazer com relação ao Disque Cidadania Homossexual, daqui do Rio Sem Homofobia. Então eu me lembro que eu vim aqui na época e coletei dados lá, eu acho que ainda era na Central do Brasil, né? E aí foi uma coleta de dados, foi bem legal. Eu sempre confundo com o de Brasília. O daqui é DDH? DDH, Disque Defesa Homossexual. Lá em Brasília que era Disque Cidadania Homossexual, eu fiz coleta lá também. Eu sempre confundo os dois, porque você vê como é a questão, né? Um nome inspira o outro. Então, na época eu coletei dados aqui do DDH, do Disque Defesa Homossexual, de como era o trabalho de atendimento à logística para o treinamento. E lá em Brasília, depois eu fiz estágio do Disque Cidadania Homossexual, que eles queriam ampliar a ideia de direitos. Então foi uma experiência interessante na época, de articulação de academia com militância, né? Que eu queria contribuir nesse sentido. Com relação ao movimento LGBT, eu vejo de forma muito positiva o surgimento e o empoderamento das outras dimensões, não só dentro de orientação sexual para a população LGBT, mas também de gênero para a população trans. Eu vejo de forma muito positiva, porque isso traz um dilema para o movimento, para a unidade desse movimento, que a princípio, por ser um novo movimento social sequer coeso, mas a possibilidade do reconhecimento da diversidade para além do movimento, como eu falei. É um movimento que, de origem, ele traz esse dilema de misturar 2 dimensões diferentes, gênero e orientação sexual, e que foi muito importante para empoderamento de diferentes grupos aí dentro, tá? Mas que chegou em esse impasse de que, às vezes, a forma como ele foi pensado, não só pelas falhas, né, como eu já falei, pelo masculinismo, pelo foco excessivo nos homens, principalmente nos homens homossexuais, né, em invisibilização das lésbicas, das pessoas trans, né, e ainda hoje dos bissexuais, essas falhas que são mais de estrutura, elas contam, mas eu acho que é uma questão conceitual que está por trás. Acho que tem esse desafio de se recriar como outros movimentos. Eu cada vez mais eu advogo, eu acho que o movimento trans, por exemplo, tem que ter sua autonomia, criar suas estratégias próprias em articulação com outros movimentos. Esse movimento LGBT, ele, por definição, ele não é mais visto como só LGBT, né? As outras identidades, né? Entidades é ótimo, outras identidades
né, principalmente as intersexo, as assexuais, elas têm se posicionado. Tem uma questão com as pessoas não binárias, que ainda tem essa construção da identificação, então elas às vezes usam o termo queer para se referirem a essa experiência não binária, não sei até que ponto cabe, né? É uma discussão que vem desde quando, nos anos 90, muitos gays se diziam queer para não se dizerem gays. Então, acho que é a mesma coisa que ocorre hoje, por exemplo, quando me interessa muito essa pauta dos bissexuais, né? Quando muitas pessoas bissexuais se colocam como pansexuais, até que ponto não são bissexuais mesmo, né? A questão dos conceitos, que é algo que me interessa muito, que eu tenho pesquisado e produzido. Então, a própria construção da identidade está em curso. Quando a gente, dentro da comunidade trans, ainda existe uma falta de entendimento do próprio conceito de transgeneridade, existe essa diferenciação não muito bem fundamentada entre a identidade de uma mulher trans e uma travesti, né? Que é uma diferenciação mais política e histórica do que identitária, né? Então, existem essas construções, eu acho que vejo de forma muito positiva. Eu não vou falar o esfacelamento do movimento LGBT, mas a sua multiplicação, como eu acabei de vir da Conferência Internacional Sexbox, em São Paulo, Conferência Internacional de Gênero e Sexualidade, que eles usam essa sigla que foi usada aqui na campanha do município, né, no mês de outubro da diversidade, como chamaram, que se referia à comunidade LGBTQIA+. E vários debates que eu já participei sobre essa sigla, eu digo, olha, simplesmente vão surgir mais e até o momento que se pensa se esse movimento quer continuar sendo um movimento. Então eu entendo que vai ser vários movimentos, não tem porquê, e um olhar, acho que tem que ser um olhar assim, de quem está vendo para o futuro e vendo que chega um momento que até essa suposta coesão ela se torna prejudicial para os grupos, de cada movimento se encontrar no seu espaço sem perder sua autonomia, sem perder o diálogo, que é o que tem acontecido, por exemplo, quando a gente fala de movimento feminista, que tem que ser LGBT, mas não dá mais para pensar onde fica a caixinha do feminismo negro, do feminismo indígena, do feminismo classista, né, que tem as particularidades que cada grupo vai viver, mas que vai articular com outras, e não precisam estar... Que a ideia da diversidade é que todo mundo caiba nessa casa, mas será que essa casa está adaptada para todo mundo? Né? Senão não tem diversidade de fato, eu estou fingindo que tem diversidade. Eu acho que esse é um desafio, eu acho muito saudável cada vez mais no movimento LGBT, eu acho que esse é o futuro, os seus movimentos se dissociarem, não estarem mais necessariamente, não ter mais essa necessidade de se falar de um movimento LGBT, mas falar de um movimento lésbico, gay, bissexual, trans, queer, sei lá o que seja. E que estão dialogando, porque estão dialogando com o movimento negro, com o movimento de classe, com os velhos movimentos. Isso é um desafio, porque ainda tem essa ligação, principalmente de quem veio dos novos movimentos, com esse ter a nossa casinha, ter o nosso espaço específico, que eu acho que hoje no mundo, nos ativismos, já não é tão desejado. Eu acho que o amadurecimento, eu faço um paralelo com uma relação de familiar, né, que já houve uma maturação, né, o adolescente já quer buscar o mundo, então tem que sair de casa. Eu acho que é nesse sentido. E cada movimento se encontrar e o seu diálogo ser um diálogo menos guarda-chuva. Porque hoje se tem usado ainda muito o termo LGBT para se acobertar as diferentes identidades. Às vezes uma questão que não é LGBT, é de um grupo específico, de um desses grupos específicos. Então eu acho cada vez mais saudável essa particularização dentro do que em cada momento, que depende do momento, né? Cada momento, cada movimento exige. Nós estamos em muitos movimentos, para além do movimento LGBT. Com relação à minha participação na política partidária, eu tomo de novo como muita referência o movimento que vocês começaram, né? Principalmente você aqui no Rio, né, Cláudio, com essa atuação partidária que é muito importante. Sempre foi um aprendizado meu da época da importância de nós estarmos no espaço partidário, nas câmaras, nas assembleias, no Congresso, né, na questão da formulação de leis, mas também como um espaço de poder simbólico. Isso foi um aprendizado da época. Hoje, particularmente para a população trans, isso me vem como uma necessidade primordial. A gente precisa
se não conseguirmos ocupar os cargos, precisamos estar envolvidos na política partidária, porque ainda hoje a visão que é de certa forma introjetada na comunidade trans é de que as pessoas têm de nos ajudar, têm de nos representar. E nós não temos por que não sermos, nos representar por nós mesmas. Nós temos que articular no sentido de que a gente se represente na casa, né? Que tenhamos parceiros aliados, mas que a gente se faça representar. E isso se alia a um momento que eu vejo de forma muito positiva de visibilidade trans, uma visibilidade trans cada vez mais positiva. Eu entendo que é um momento de termos uma representatividade cada vez maior dentro dos partidos para que seja construída a nossa representatividade também lá nas câmaras, na Assembleia, nos cargos eletivos. É uma construção, um aprendizado para que a gente saia da lógica do gueto, da naturalização, né, de que ser uma mulher trans, por exemplo, ou uma travesti, viver apartada mesmo, e que nós temos que viver apartada, que o Estado ele é naturalmente, né, sexista, transfóbico, para ocupar esse espaço, se sexista e transfóbico, e começar a transformação daí. Eu digo que é a minha visão gramsciana, a influência da leitura mesmo do Gramsci, de intelectualidade, de como que a gente muda a máquina, estando dentro da máquina. Eu entendo que é um momento da população trans, da comunidade trans, entrar nesse processo, ocupar esses espaços, atuar proativamente, porque nós temos, nesse momento em particular, resultado da militância trans, uma visibilidade positiva muito boa. Resultado do florescimento do pensamento transfeminista no Brasil, essa visibilidade positiva. Nós temos que aproveitar para ocupar esse espaço estratégico de não só influência, mas de poder, que é a política partidária. O movimento não é único, são movimentos. Então é uma forma de pensar que eu tenho desde que eu comecei na militância, que eu aprendi com os militantes, que nós temos que ter várias frentes. Então temos que ter os militantes na academia, como temos que ter os militantes no movimento social, como temos que ter dentro das câmaras, das assembleias do Congresso Nacional. Porque não dá para pensar, e esse é um problema do pensamento único, né? Da história única. Se imagina que o militante tem que estar em um lugar só. Mas não temos só um militante, não tem que ter só um militante, tem que ter vários, não dá para depender de um Cláudio Nascimento, né, de uma Jaqueline para estar representando as pessoas em todo canto, porque as pessoas têm essa tendência de deixar a sua voz ser dita por outra pessoa. Inclusive as pessoas que estão preocupadas querem que o outro diga. Isso ainda hoje existe com os novíssimos movimentos, onde diz assim, qual é a sua opinião, Jaqueline, sobre esse tema? E toda hora ter que dar uma opinião sobre o assunto é muito chato, cansativo, e não tem porquê, as pessoas podem dar a sua própria opinião. É o mesmo nesse sentido, a gente tem que estar, os diferentes ativistas, qualquer que seja o seu ativismo, nos diferentes lugares. A gente tem que ocupar, tem que estar em todos os lugares, não pode estar num lugar só. Então é muito perigoso, e eu até gosto de destacar, hoje tem um discurso que eu acho extremamente pernicioso por algumas meninas trans, travestis, de que o ser travesti é mais revolucionário do que ser mulher trans. E eu digo simplesmente assim, toda a construção pejorativa da travesti, do conceito de travesti, que já tem mais de um século, que algumas não sabem, né? A gente não conhece nossa história, não tem memória. Se não tem memória, não tem consciência, que isso foi um aprendizado do movimento negro. Então, toda essa construção, esse conceito tem sido desconstruído. O que é revolucionário? Desconstruir o conceito da travesti. Quando se desconstrói, né? Que é diferente de naturalizar a ideia de que a travesti é barraqueira, que é isso, aquilo, né? E mostrar que não, a travesti pode estar em diferentes lugares, é humana, né? Ela é normal, é humana, não tem que ser só um modelo de travestilidade. Mas eu digo assim, simplória essa reflexão, porque pensar a mulheridade trans, a partir da mulher trans, como revolucionária, parte da simples razão de que nós pegamos um conceito que é o de mulher e dizemos que não é propriedade só da mulher cis, é da mulher trans. Porque nós não temos que pedir permissão para a mulher cis para nos dizermos mulher trans. Então, quando a gente está pegando esse conceito de ser mulher para a gente, dizendo que é digno de nós, é tão ou mais revolucionário do que nos afirmarmos como travestis. Então, entende? É essa questão do pensamento militante, da intelectualidade,
de perceber esses detalhes e ver como dá o impacto de você se dizer isso ou aquilo tem uma repercussão diferente. Então a gente tem que ter, sim, militantes que estão na academia, que estão na política partidária, que estão nas ruas, que estão nas entidades associativas, né, que eu digo que é muito importante, principalmente os projetos de pré-vestibulares para pessoas trans são extraordinários, são educacionais, são políticos, né? Como temos que ter as meninas que se afirmam como travestis, que se reconhecem como tais, e as que se afirmam como mulheres trans, porque aí nós abrangemos o nosso conceito de humanidade para além de um estereótipo, até que se considere normal, né, a transgeneridade, algo que está no cotidiano, uma experiência humana, como qualquer outra. Só assim que a gente vai começar a se ver mais representada nos meios de comunicação, em todos os espaços. Me olhando como mulher trans, olhando assim de hoje para trás, eu digo que foi fundamental, porque eu tive contato com muitas outras mulheres, com muitas, né, outras mulheres trans, me construiu como pessoa negra. Eu não sei se na militância, só na convivência familiar com amigos, eu teria me construído como mulher negra trans. E foi muito importante para mim na articulação, na busca de fontes, até na minha construção acadêmica. A minha produção acadêmica, ela bebe da militância. Eu não me senti obrigada assim, eu sou militante e aí eu tenho que ter uma produção acadêmica. Não, eu senti que a minha academia podia se alimentar dessa militância e crescer com ela. Sempre foi nesse sentido. Então eu como pessoa, como mulher, como negra, como trans, como professora universitária, como pesquisadora, como psicóloga, tudo isso foi alimentado pela militância. Então eu tenho um débito de vida com a militância a nível pessoal, mas também coletivo, né? A conquista de direitos, ver cada vez mais, né, os direitos da população LGBT, que ia mais ou o que mais vier, né, cada vez mais são naturalizados. Eu fico muito feliz que eu vejo que houve um avanço, sim, daquela época para cá, nos direitos de LGBs, né, de lésbicas, gays, bissexuais. Falta ainda a visibilidade dos bissexuais, que são muito pouco visíveis. Fico muito triste que ainda hoje as pessoas falam muito parada gay, para simplificar a complexidade dessa manifestação do movimento, do moderno movimento LGBT que vai surgir com a revolta de Stonewall, né, com a ideia da visibilidade massiva. É triste porque até no debate do Sexbox isso veio, o André Fischer comentou a respeito que os jornais, os meios de comunicação querem diagramar pequeno e aí colocam isso. É a simplificação de novo dessa diversidade de identidades. E eu digo assim, que é preguiça intelectual. E a preguiça intelectual tem a ver com privilégio. Quando a gente está num campo de privilégio, a gente tem preguiça de pesquisar, usar um Google e refletir sobre a diversidade de um grupo. Isso me deixa triste, mas eu fico feliz de ver que tem avançado, que os jovens, né, os eutivistas, né, as pessoas produzindo na internet, estão fazendo trabalhos fantásticos, refletindo, produzindo feminismo, que eu digo que sempre referencio, né, a Hayley Kass, a Viviane Vergueiro, a Aline Freitas, a Helena Vieira, a Bia Plagliarini, André Guerreiro, né, Leonardo Peçanha, vários jovens trans que estão produzindo, os mais antigos, João Nery, que veio agora, voltou agora, depois do erro de pessoa, veio com Viagem Solitária e fez uma revolução cultural para os homens trans, que é fundamental, né, a construção da identidade dos homens trans para as mulheres trans, né, para a gente ser o que ser como pessoas, e para os homens cis, né, para questionar o conceito de masculinidade, que com isso questiona de feminilidade, construção de homem e mulher. Então eu me sinto num momento, eu fico super feliz de viver esse momento que foi fruto dessa trajetória. Eu acho que a gente construiu muita coisa e está vendo isso e vai vir muito mais coisa porque a gente correu atrás. Né? Eu fico feliz, orgulhosa. Eu sinto que sempre me pesou muito a militância por momentos que eu já comentei, que é difícil, a gente lida com... Muitas vezes as pessoas confundem militância com terapia e querem fazer na militância uma terapia que eles deveriam fazer em outro espaço. E isso é pernicioso, né? Principalmente desde que a gente viveu, né, na época, nos anos 90, anos 2000 até hoje, em diferentes níveis. As pessoas confundem, não sabem trabalhar às vezes de forma coletiva,
não estão, ainda tem esse mau hábito, não estão tão engajados. Antigamente a gente tinha mais um encontro presencial, que era muito bom, e hoje não tem mais tanto, tem a articulação de internet e menos presencial, mas é muito mais rápida a troca de informações. Vivi momentos muito tristes, foi muito sofrido, em alguns momentos a militância me tirou momentos de estar com pessoas da minha família, com companheiros, com maridos, né? Eu perdi, às vezes, muitos momentos juntos, né? Me afetou minha saúde, sim, mais de uma vez, mas eu vejo que o fruto, com todos os erros, né, com todas as falhas, empecilhos, dificuldades, é muito positivo, e eu fico feliz de ver os jovens como eles têm, né, estão vivendo a juventude, como ela tem se articulado, tem repensado o seu espaço, construído novas formas de pensamento, e projetos como esse são fundamentais para que eles tenham a sua história, né, tenham sua memória, para que tenham consciência. Eu falei isso outro dia, que a gente tem que construir uma história da população trans no Brasil. Tem que escrever essa história, tem que relatar ela para os jovens conhecerem, para imaginarem que a história das pessoas trans começou agora, em meados do século XX. Que é importante, que é uma construção que foi bem sucedida para a população LGBT, né, e que mesmo tendo essa produção bibliográfica, você pega João Silvério Trevisan, que fez esse trabalho, né, o Devassos no Paraíso, fundamental, muitos não conhecem, não leem, não sabem. E isso é péssimo não só para ação militante, mas para o dia a dia. Mas, de forma geral, é muito positivo. Acho que isso é um dilema de hoje, o da leitura, e leitura para além da postagem. É muito boa a postagem, mas ler de forma mais complexa, ler coisas mais profundas, ler o livro, o e-book, para poder refletir de forma mais consistente como criar novas estratégias para esses momentos que a gente vive. Particularmente hoje, o grande desafio é esse recrudescimento do fundamentalismo político-religioso, que não é um projeto que começou hoje, começou pelo menos 20 anos, e que hoje a gente vive isso, e como que a gente enfrenta. É um desafio para a gente pensar essa nova militância, como articular isso dentro das escolas, e como sair das escolas, que meu campo mais é educação, para a ação político-partidária e pensar o movimento social em todos esses lugares. É isso aí, pensar essa interseção em tudo.